Pessoal, boa noite. Pessoal de casa que está nos acompanhando. É um prazer estarmos juntos novamente. E, vendo a casa cheia, e também o pessoal que está nos assistindo, aumenta a nossa responsabilidade na divulgação da doutrina. Por que é importante a divulgação? Para que nós possamos vivermos melhor, para nós entendermos todas as nuances da vida, que não são fáceis, acontecem situações aflitivas, situações tenebrosas às vezes, bons momentos, tudo isso faz parte da nossa existência. O que a doutrina traz para nós? Exatamente usando-se do bom senso, que Kardec tanto prega, nos mostra, abre nosso leque, propicia que nós nos conheçamos melhor, cada um de nós, avaliando as nossas deficiências, ainda que existem, e as nossas qualidades também, procurando aumentar as qualidades, lógico, as virtudes, e diminuir as nossas asperezas, ainda imperfeições que trazemos das nossas vidas pregressas. Então a doutrina traz, e sempre mostrando o caminho, tirando as mistificações, mostrando que a doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia e é também uma religião, não no sentido das religiões normais, mas uma religião praticamente de cunho interior, onde nós trabalhamos a nossa modificação cada vez mais e tirando todos os adereços que foram colocados nos ensinamentos do Cristo desde o início. Então, é praticamente o Evangelho redivivo que a gente traz aqui. Hoje, vamos falar o que o Espiritismo traz para nós sobre os milagres. Vamos falar um pouquinho sobre os milagres à luz da doutrina espírita. E a título de subsídio para quem quer aprofundar mais, é muito interessante vocês lerem na Gênese, que é da obra de codificação, lá no capítulo 13, vocês vão ter tudo aquilo bem detalhado a respeito dos milagres na visão espírita. Então, e começa a se dizer muito interessante que a palavra etimológica de milagre vem de mirare, ou seja, de admirar, admirável, coisa extraordinária, surpreendente, que a Academia Francesa disse que seria o milagre um ato do poder divino contrário às leis da natureza. Então, a gente começa a pensar, contrário às leis da natureza? Como contrário? Se Deus, os atributos dele, perfeição total, justiça, bondade, tudo isso aí, ele ia fazer algo que precisasse ser derrogado para beneficiar uma pessoa, duas pessoas, quatro pessoas, a troco de quê? Então aí a gente começa a pensar, e a filosofia espírita é para isso, é para a gente nos cutucarmos, para que a gente pense, olha, se Deus é perfeito, por que ele precisa derrogar algo, fazer uma cura, que derrogando leis da natureza? Tudo bem, aí a igreja, colocou o milagre como um dogma irrefutável que não pode ser discutido. Você creia que é o milagre de Deus, que Deus fez aquele milagre. Mas nós somos seres inteligentes, pensamos, questionamos e vamos ver o que a doutrina traz para nós. Então, milagre seria aquela coisa surpreendente e sobrenatural. O que é sobrenatural? Que não tem uma explicação, que a ciência, hoje a ciência é materialista, não aceita a vida pós-morte, não aceita o mundo espiritual, as energias do mundo espiritual, o magnetismo, que é uma coisa fantástica, que hoje já começa-se a abrir o leque. Então, cria-se essa fase do sobrenatural. Então, o que dá origem a isso é sobrenatural. Então, é uma coisa que sem explicação. Mas isso aí, como a gente pode pensar? Será que Deus, então, faz milagres? Aí nós voltamos a algo muito interessante que nós precisamos pensar.
Deus é justiça, não é verdade? É. Então, onde tem justiça, não pode haver privilégios. Então, Deus não vai derrogar a sua lei para privilegiar um em detrimento de outro. É a primeira coisa que a gente vai pensando. E aí, ele pode fazer milagres? Poderia. Lógico, poderia. Mas com que sentido de fazer? Se ele já fez tudo perfeito, a natureza, tudo é perfeito na natureza. Tudo. Desde a sementinha que você não sabe que aquilo é uma simples semente, uma bolota de carvalho que vai ser uma árvore imensa, que é nascida tudo a seu tempo. O plantio vai devagarzinho, crescendo, as flores, o fruto e a semente de novo. É o ciclo da vida. Tudo vai ter a sua sequência, não é verdade? Então, nós defendemos que, sendo Deus justo, a doutrina defende que ele não poderia fazer um regime de exceção para quem quer que seja. Mas o que acontece então, as coisas ditas assombrosas que ocorrem, que nós vemos? Aí que a gente vai começando a ver a beleza da codificação espírita. Nos seus 5 livros básicos, Kardec vai colocando todas as explicações. A ciência, sob o ponto de vista já da espiritualidade, caminhando junto, ciência e a doutrina espírita. Tanto é que Kardec pensa assim, que ele diz na Gênesis também, que se um dia a ciência provar que um ponto da doutrina espírita está em desacordo, Kardec diz, fique com a ciência e abandone esse ponto. Tanto é a capacidade, a certeza que os espíritos trouxeram. Por quê? Porque a doutrina espírita não é uma doutrina de um só espírito, não, de uma pessoa que fez. Então, Jesus foi personificado o cristianismo nele. Vieram as outras religiões, do Papa, de Lutero, personificadas em cada um. A doutrina não é de Kardec. Kardec simplesmente codificou. É a doutrina dos espíritos. Vários médiuns, eram feitas as mesmas perguntas para os vários médiuns, chegavam-se as respostas praticamente quase idênticas e foi traçando dessa maneira a codificação da doutrina. Então, aqui na Gênesis vai trazer todas essas explicações no capítulo 13, que começam nos caracteres dos milagres. Então vamos ver realmente que se esses fenômenos ditos sobrenaturais têm uma explicação. Lógico, vamos ver, provando por A mais B que esses fatos acontecem. Então, a doutrina espírita, a base da doutrina espírita também é Jesus, é o cristianismo. Então, não podemos afirmar tranquilamente, sem sombra de dúvida, que não existem milagres na concepção atual, que dizem das coisas sobrenaturais. Para o Espiritismo, atentem para isso, todos os acontecimentos ocorrem dentro das leis da física, da química e da biologia. Perfeito, não sai disso aí. Tudo que vocês viram, curas, ressurreição, que nós vemos que Jesus fazia, transfiguração e tantas outras coisas, tudo tem uma razão de ser explicável, não é sobrenatural para a gente entender. Então, antigamente, as coisas que não tinham explicação, onde as pessoas não tinham a capacidade ainda de questionarem, de fazerem, não estavam preparadas, acreditavam, é um milagre. É um milagre. Coisas inexplicáveis. Hoje, a gente tem como essa explicação, para a gente entender. Então, milagre, então, na percepção deles, seria algo que não deve ser questionado. Não, nós precisamos questionar. É filosófico, a filosofia nos obriga a isso. Nós temos que questionar. É que os filósofos antigos, lá de Grécia, já faziam isso. Vamos questionar, vamos. Por quê? Para quê? Como?
sempre fazendo as premissas, né? Perguntando, e a retórica respondendo. Se Deus é bom, é justo, é perfeito, por que Ele fez algo que precisa ser modificado? Poderia, mas não justifica. Porque o universo é perfeito. Tudo é perfeito. Desde a rotação, a translação dos astros, a criação dos planetas, a destruição dos planetas, tudo segue algo perfeito. Lei de destruição, lei de criação, e assim nós vamos cada vez mais evoluindo. O ser humano foi feito para evoluir. Então a gente tem que abrir o nosso leque, pensarmos bem, para vivermos bem. E saber da nossa capacidade. Quando nós estudamos o que a doutrina nos traz, nós vamos ver a força do pensamento, que é algo indescritível, que ainda as pessoas não têm essa capacidade, ainda sofrem porque não exercitam essa capacidade, da fé raciocinada, que nós sabemos o porquê, compreendemos e que nós somos capazes de irradiarmos energia boa, de ajudarmos e também de recebermos energias boas também. Então, isso aí é uma coisa que nós precisamos trabalhar, porque somos imperfeitos. Então, nós somos pequenas usinas, tanto de coisas boas quanto de coisas negativas. Quando essa usina trabalha negativamente, nós vamos atrair o quê? Energias deletérias, energias ruins, que irão nos prejudicar cada vez mais. Quando, ao invés, numa situação aflitiva que nos chega, todos nós passamos, porque somos imperfeitos ainda. Vem o baque, sim, nos joga no chão, sim, mas temos a capacidade de nós, cada um de nós, de nos levantarmos, sacudirmos e seguirmos adiante. Porque nada é eterno aqui na Terra. Tudo passa. As melhores alegrias passarão, como também as dificuldades, as dores também passarão. E nós somos copartícipes disso. Quanto mais energia boa, quanto mais nós carregarmos essa energia para nós e extrapolarmos essa energia para quem nos rodeia, nós estamos criando um campo energético muito bom. Esse é o campo que mata os milagres, que nós temos a capacidade de fazer a cura. O que é o passe? O passe é o magnetismo, é a energia que nós possamos curar através da imposição das mãos que o Cristo já fazia. Mas para o passista, para que haja a recepção do passe, e o passista tem que estar preparado. Eles têm que estar ali desde as primeiras horas da manhã, pensando, hoje eu vou doar o que é de bom, que eu possa ajudar as pessoas, colocar essa energia em prática. E quem vai tomar o passe tem que estar aberto. Essa energia vai fazer bem para mim. Eu estou apta para receber essa energia. E aí junta-se a energia do passista, a energia do receptor, e aí os milagres acontecem, as curas acontecem. Os médios curadores, tantas coisas que você vê aí, é simplesmente manipulação dos fluidos. Fluidos, o que é isso, gente? O universo inteirinho, não só a Terra, ele é inundado por algo, por um fluido que Kardec coloca para nós como fluido cósmico universal. É o que faz tudo, é a matéria primitiva do universo. Cada planeta tem o seu fluido, o seu fluido cósmico. Da Terra é um, de Marte é outro, tudo de acordo com a capacidade das pessoas que moram ali. Então, essa manipulação dos fluidos, o que é o pensamento, gente? Quando pensamos energia, tem um pastor protestante que tem um livro fantástico, O Poder do Pensamento Positivo, que Kardec explica cientificamente. Quando nós pensamos energia, nós criamos uma energia boa, chamada formas-pensamento, que nós jogamos. Essa energia pode ser boa ou pode ser má. Nós somos responsáveis pelas energias que recebemos. Então, nós temos a capacidade de fazer, entre aspas, milagres. Sim. Os médios curadores, sim. Os médios que têm dupla vista, sim. Vamos falar daqui a pouco. Então, essas energias é inerente de nós. Espíritos encarnados. Somos espíritos. Encarnados, a energia já
já fica mais difícil de fazer, mas é energia, temos essa capacidade. As benzedeiras de antigamente, as velhinhas que benziam com a arrudinha lá, maravilha, porque elas estavam servindo, energizando, tirando aquelas energias deletérias da criança, de quem quer que seja. É isso, gente. Então, é isso aí, a doutrina veio mostrar que nós temos a capacidade de fazer essa manipulação dos fluidos que nos envolvem. O fluido cria tudo no cosmos, desde a madeira ao nosso corpo, tudo faz parte do fluido cósmico universal. Tudo é energia, que a física quântica está postando, a teoria das cordas, aí dizendo que nós somos todos energia. Tudo, uma energia condensada. Agora, o que nós precisamos exatamente é colocar essa energia inerente de uma forma boa. Como? Nos transformando. Porque somos pessoas ainda, trazemos de vidas passadas situações que a ignorância nos fez errar, muitas vezes. Todos nós erramos, falhamos em algum momento. Voltamos aqui agora exatamente para compreendermos, quitarmos essas situações negativas e avançarmos. Então, quando nós aprendemos aqui na doutrina que só conseguimos evoluir nos melhorando, porque quando eu melhoro, você melhora, de alguma forma você vai irradiar essa energia boa entre aqueles que você convive, seja no lar, no trabalho, na vida social, tudo. É assim que nós nos modificamos, é assim que nós criamos um campo energético bom, que vamos passar devagarzinho a trabalhar e vivermos melhor. Esse é o nosso objetivo. Essa transformação do mundo que está passando agora. Estamos no século da luz, podemos dizer, onde nada fica escondido mais, tudo se aflora. Então é um momento nosso de desenvolvermos, na acepção da palavra, a nossa espiritualidade. Em qualquer que seja a religião, precisamos ser seres espirituais, mostrar que somos seres espirituais, mesmo estando presos a um corpo pesado, denso, mas nós temos essa capacidade de irradiarmos essa energia boa. E essa energia, pelo que sabemos, tudo aquilo que plantamos, colhemos. É a coisa mais natural. Se eu estou desejando bem, se eu estou conseguindo não retrucar algo que alguém me fez mal, e eu não desejo um mal na mesma intensidade, eu estou evoluindo. Eu estou bloqueando esse mal, estou me fortalecendo para que eu possa viver melhor lá na frente e enfrentar outras situações. É assim que vai. Então, os milagres nada mais são do que como os espíritos agem sobre a matéria. Porque se nós aqui, encarnados, já temos essa capacidade, vocês imaginam livres do corpo. Quantas coisas acontecem, que os médiuns, de efeito físico trazem, de coisas que possam passar pela parede, acontecem, modificar, trazer objetos daqui para lá, modificar tudo isso. Oh, é fantástico! Não é fantástico. É uma pessoa que tem capacidade uma mediunidade, capacidade de mexer com esses elementos, natural, totalmente explicáveis. Então aí a gente vai entender como isso acontece. É através do fluido. Então nós somos energia. Pensem nisso. Quando levantarmos de manhã, fala, eu sou energia. Eu sou uma centelha divina, cada um de nós, saída do Criador. Simples e ignorante, estamos caminhando. E como centelhas ainda, nós temos a inteligência de procurarmos, melhorarmos um pouquinho. Lembrarmos que as coisas da terra aqui ficarão. O que vai conosco é a essência nossa. Todo o poder, todo o dinheiro possível, todos os bens possíveis, não importa, vão ficar aqui. O que nos leva à essência boa é termos amigos bons, é trilharmos a nossa vida procurando fazer o bem, ter alguém que ore por nós, que lembre-se com carinho de nós quando estivermos do lado de lá, para que nós possamos receber, através do fluido cósmico, dos pensamentos, a energia boa, e daqui estaremos mandando para lá, como mandamos para os nossos queridos que já se foram,
conversamos com eles e a ligação está perfeita e faz. Nós precisamos crer nisso, que somos capazes. É assim que a gente vai tirando os milagres, a coisa sobrenatural, e vamos entendendo tudo como acontece. Aí vem a pergunta: ué, mas Jesus não fazia milagres? Lógico, fazia sim. As páginas do Evangelho estão cheias de milagres. Mas primeiro, nós precisamos entender a natureza do Cristo, a natureza de Jesus. Nós somos seres imperfeitos. Jesus está na classe, a primeira ordem, dos espíritos puros, aqueles que são co-criadores, logo abaixo do Criador, que estão além. Se um médium hoje tem a capacidade de ter a evidência de ver um espírito, se tem o terceiro olho, que é a dupla vista para olhar e sentir, agora vocês imaginam Cristo, que foi preparado quando ele quis vir à Terra. Ele foi preparado por milênios, a sua densificação do seu perispírito, para chegar nessa dureza aqui. Mas o seu espírito, ele não era preso ao corpo, seu espírito praticamente era ligado direto ao Criador. Então ele, por exemplo, a dupla vista dele, as curas que ele fez, tudo, ele batia o olho e já sabia. Dos leprosos que ele curou, energia, poucos, 2 ou 3, foram realmente curados, porque outros voltaram, porque ele falava sempre: vá e não peques mais. A consequência, porque ele já sabia aquilo ali. Então, manipulação da energia magnética, ele manipulava fluidos de uma forma fantástica. Então, ele, como espírito puro que ele era totalmente desprendido da matéria, totalmente. A vida dele era mais espiritual do que material. Era um espírito co-criador. Então, acima de qualquer tipo de fraqueza humana não existia para ele. Então, aí que está a sua superioridade em relação aos homens. Então, ele tinha essa capacidade maior dessa manipulação magnética dos fluidos e fazer aquilo que precisava. A ressurreição, por exemplo, é algo que a ciência hoje já explica. Letargia, catalepsia. Hoje a letargia, pessoas ficam até 8 dias em estado letárgico, onde pode até acontecer de certas partes do corpo serem putrefatas, já iniciando o processo. E ele sabia. Então a ressurreição nada mais é do que isso. Que o pessoal da época não tinha conhecimento que existia isso, morria. E o seguinte, gente, é costume entre os judeus, morria de manhã, daqui 2, 3 horas estava sepultado. Não tinha velório, era algo. Agora vocês imaginam quantas pessoas, estado cataléptico ou letárgico, que foram sepultadas praticamente vivas, voltavam e realmente depois morriam. Como casos existentes ainda acontecem ainda no nosso tempo. Então aquilo ali nada mais é do que exerceu a sua capacidade magnética fantástica de um espírito de primeira grandeza, e realmente houve a ressurreição. Porque outra coisa, gente, a língua hebraica, aramaica, era muito pobre nos seus, não tinha muita coisa, uma mesma letra, uma mesma palavra, de acordo com o sentido, tinha vários sentidos de acordo com a frase. Então era muito pobre nos fonemas que tinham. Então era isso que tinha. Então a ressurreição não tinha outra palavra. Então usaram-se e veio. Aí que nós não podemos, ao pé da letra, entender. Por quê? Porque nós sabemos que a ciência fala que se morreu, o corpo é decomposto, volta à terra, não tem como recompor toda a estrutura que nós temos. Cientificamente, é impossível você fazer aquilo, cientificamente. E Kardec diz: ciência, doutrina espírita, ciência, filosofia, religião. Então vamos ver. Aquilo que não pode, já está deteriorado, não se volta mais. Então, para a gente
Começar a entender. E por que Jesus usava isso? Era um povo com pouca cultura, a maioria totalmente analfabeta, poucos, só uma casta era alfabetizada, então precisava de motivação. Então fazia isso seria como um despertamento para as pessoas começarem a pensar em Deus de uma forma mais ampla. É a mesma coisa que a doutrina espírita no seu início fez. As mesas girantes, por quê? Para chamar atenção. Foi um fenômeno. As mesas que respondiam, perguntavam e respondiam. Vocês imaginam, no final do século XIX, virou uma febre. Começou nos Estados Unidos, foi para a Europa e virou febre. Foi quando Kardec começou a estudar. Falou, a mesa não tem cérebro, não tem como ela responder. E aí começou exatamente o seu estudo, que saiu no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, trazendo para nós essas explicações. Então, Jesus, então, fazia, sim, os seus milagres. Veja bem, letargia e catalepsia era algo perfeitamente... Jesus tem, se não me engano, aqui na Gênesis, fala de mais de 30 milagres. É contado, explicado. Esse livro é muito bom. Aqui na casa nós já fizemos um estudo de 2 anos e meio, eu acho, quase 3 anos. Nós fizemos um estudo da Gênesis. Então foi muito interessante. É um livro científico que vale a pena vocês lerem um pouquinho. Leiam a respeito dos milagres de Jesus, para vocês entenderem como que funcionam as coisas. Por exemplo, transfiguração, lá no Tabor, automaticamente tinha essa capacidade, manipulação dos fluidos. Hoje, tem um médico espírita no Rio, esqueci o nome dele, Frutuoso, Paulo Frutuoso, é isso? Paulo Célio Frutuoso, é. Ele traz para a gente explicações de que espíritos conseguem, médiuns que trazem, o espírito traz a imagem como se fosse real, certinho, usando-se a energia do ectoplasmia, que os espíritos aparecem com forma humana. E é perfeitamente uma energia do ectoplasma que é do médium, que sai e consegue fazer isso. Que Chico Xavier já fez, vários estudos a respeito disso. Então, aparições, acontece muita aparição. Tem muitos casos de pessoas que estão no momento do desenlace, da morte, ela pensa em alguém e ela se faz visível para alguém, um filho, um pai, em outro continente, outro país, perfeitamente. Essas aparições são aquele sentido da hora que desejo faz e se faz visível. Acontece. É milagre? Não é milagre. E como que funciona? A dupla vista. A dupla vista são os olhos da alma. Ela não é enxergada com os nossos olhos físicos. É como se diz o terceiro olho. Abre-se o leque. Agora vocês imaginam Jesus, a capacidade que ele tinha que ver a respeito disso aí. Então, é ver. A dupla vista é a faculdade a qual quem possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos, dos 5 sentidos. É além. Abre-se o leque. Então, ela se estende à alma. E quanto mais, né, o espírito, por exemplo, livre do corpo, ele abre o leque, tudo bem. E tem médios também que têm essa capacidade da dupla vista, que vê. Situações que vê médiuns de cura, tem casos, que ele tem a capacidade de ver até internamente os órgãos da pessoa. É um milagre? Não, tem essa capacidade. E é ali que ele vai pôr energia e vai curar. Então a cura, nada mais é que é uma substituição daquelas energias negativas, né? Moléculas negativas que estão doentes por outras boas. Mas como se processa a cura? Do mesmo modo. Essa energia chega, a mesma coisa do passe. A pessoa sente-se receptiva, vai ter a mão do médium curador e vai trocar. Agora a pergunta que faz: todas as pessoas que sofrem uma cirurgia espiritual,
é curado, estão curados totalmente? Lembremos que o Cristo dizia, vá e não peques mais. Ou seja, você está tendo uma oportunidade. Melhore, não volte a ser o que você era, que você estará curado. E muitas vezes perde-se e aparece outro na frente. Porque tudo isso aí é realmente para que nós possamos devagarzinho nos acertarmos, nos melhorarmos. A justiça divina, gente, ela é certa. Mas Deus é tão bom, Jesus nos trouxe também a misericórdia, que anda junto com a justiça. Então a misericórdia vai nos dar forças, vai nos dar subsídios para que nós possamos enfrentar a justiça e seguirmos adiante. Então muitas coisas acontecem que nos ajudam. É uma pessoa que nos ajuda, é um médico que dá um remédio, é um remédio bom. N coisas que fazem parte de ajuda nesse momento que estamos passando. Ora, gente, o Hilton disse há pouco, uma palavra amiga que você recebe ou que você dá em certo momento é algo transcendental. Porque às vezes você recebe de uma pessoa alguém que você não conhece, algo que te joga para cima, que te obriga a pensar, a valorizar, e vamos em frente. E quando nós recebemos, que bom que nós possamos retribuir também, para quem quer que seja, a mão, o braço estendido para que seguimos adiante. Esse é o nosso objetivo. Então é assim que funciona. Milagre, gente. Deus não derroga as suas leis, em hipótese alguma. Poderia? Sim. Mas que necessidade? São todas as leis perfeitas. Então tudo que existe tem uma explicação lógica. É isso que eu trouxe para vocês. É rápida, a palestra não pode ser muito longa, então a gente tem que dar um toque mais ou menos rápido, uma pincelada, mas ao mesmo tempo estimulando vocês a lerem. A doutrina espírita precisa ser estudada devagarzinho, não tem tempo, temos a vida inteira para estudar e não vai dar tempo ainda, mas precisa começar. Por exemplo, quando eu disse aqui dos milagres, eu quero aguçar a curiosidade de vocês. Puxa vida, eu vou ver na Gênesis, onde que está isso lá? Vamos ver. Vamos estudar os milagres de Jesus, um por um. Vamos ver os caracteres dos milagres, o que é isso? Por que? Vamos ver o porquê e para quê. É isso que é interessante. Vamos estudar. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. O Espírito de verdade já disse isso. Amai-vos uns aos outros. Instruí-vos na moral de Cristo. Esse é o nosso objetivo. E é essa mensagem que eu trouxe para vocês, rápida, tranquila. Sempre a doutrina vai se envolver com explicações lógicas para o entendimento, os entendimentos conhecidos como sobrenaturais. Sempre vai ter uma explicação lógica. Pensemos nisso. Fluido que nos envolve, capacidade que nós temos de emitir, de mandar energia, de receber energia, que essas energias caminham levadas pelo fluido, muito mais rápida do que a luz, muito mais rápida do que o som, muito mais, são instantâneas. Essa capacidade é de cada um de nós, que nós precisamos aprimorá-las cada vez mais, mandando energia boa e recebendo energia boa, porque somos rodeados de espíritos. Então, gente, de espíritos bons e também não muito bons. Depende de cada um de nós. É assim que a gente vai dizendo para vocês que vamos nos melhorarmos. Vamos entender o porquê do sofrimento, o porquê das aflições, o porquê das dificuldades e viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Procurando dar vazão, limpar o coração das raivas, dos ódios, dos rancores, larga a mão, da inveja, do ciúme, trazer energia boa, olhar para dentro, gente, quanta gente boa que sorri para mim, quanta gente que me dá um bom dia, sorrindo, uma pessoa simples que abre os dentinhos, às vezes desdentado, rindo, bom dia, aquilo ali é um bálsamo que recebemos. Então, vamos valorizar as pequenas coisas, vamos fazer os milagres da nossa vida, o milagre de nós sermos cada vez melhores, é isso que é importante, que amanhã eu seja melhor do que hoje,
Esse é o nosso objetivo. Ok, gente? Para você que está em casa, é o momento que nós vamos fluidificar a água tranquilamente. Depois, a gente vai dar um passo coletivo também. Aqueles que quiserem tomar o passe, permaneçam sentados no seu lugar, que os passistas vão passar. Mas, se não estiverem bem, equilibrados e não necessitarem, pode levantar, tomar a água, tudo bem. Então, Senhor Jesus, Mestre amado, para vocês todos, nós e você que está em casa, coloque a sua água perto de você, para que seja fluidificada. E com as bênçãos dos nossos amparadores espirituais, que visitarão todas as residências, independente do dia que você está assistindo esse vídeo, possam trazer luz, paz e harmonia para os seus lares e para as suas vidas. Que assim seja. E que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.